Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos. Hoje nós vamos estudar com a nossa querida irmã Nancy. Nós estamos estudando a obra de André Luiz, Libertação. E esse estudo é realizado pelo 8º Conselho Espírita de Unificação, e essa gravação vai ficar disponível lá no canal do YouTube do 8º Conselho Espírita. Então, para que possamos acessar e ver e rever sempre que quisermos. E nosso capítulo será o capítulo 13, Convocação Familiar, com a Nancy Hertal, lá da Associação Espírita Fraternal. Então, para iniciarmos, a nossa irmã Ana Maria vai fazer a prece e a Jane, na sequência, vai fazer o preparo ao contrário. Ana Maria o preparo de ambiente e a Jane a prece. Então, Ana Maria, por favor. Boa noite a todos, que Deus esteja com todos nós nesse momento. Do livro Mensagens de Esperança. É tão maravilhoso dizer a Deus, Pai nosso que estás nos céus. Como é maravilhoso viver a testemunhar nossa fraternidade cristã. Cuidar do nosso crescimento pessoal é muito importante. Não menos importante é zelar pelo crescimento da comunidade à qual pertencemos. Todos os dias temos muitas oportunidades para testemunhar o nosso amor fraterno com sinceridade. Mas se faltar a sinceridade, nem será amor e nem será testemunho. Ninguém admite a hipocrisia, muito menos em se tratando do mais delicado e puro sentimento, que é o amor. Quantas ocasiões aparecem para que o amor fraterno seja evidenciado? E, com frequência, essas ocasiões passam despercebidas. Afinal, seria tão fácil pronunciar com firmeza e, no momento certo, um sim ou um não, como expressão de sinceridade no amor. E, no entanto, se dá preferência para a agressividade do silêncio. Outras vezes, quando a mais acertada atitude seria o silêncio compreensivo e inteligente, como expressão de sinceridade no amor, se dá uma resposta agressiva com um sim ou com um não inoportuno. Facilmente se esquece que uma pequenina palavra, um sorriso, um gesto qualquer de acolhimento e de simpatia podem abrir um vasto horizonte de luz para quem nos escuta ou nos procura. É verdade que em cada momento, na complicada e difícil convivência humana, se nos apresentam oportunidades para testemunhar numa coerência interior, nossa incoerência interior, e nem todas são bem aproveitadas. Mas ainda que custe muito, convém prestar atenção nas palavras que pronunciamos dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, e nas expressões que dirigimos aos nossos irmãos aqui na terra. Que fiquem com Deus. Meus irmãos, vamos orar. Orar a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos nossos mentores espirituais, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui esta noite para estudarmos mais um capítulo desta obra, Libertação, psicografada por Chico e trazida através de André Luiz, para fazer com que nós, a cada momento, a cada capítulo, possamos entender, mas principalmente fazer dos ensinamentos destes livros, desta obra, algo que vá nos trazer, na nossa caminhada, a possibilidade de sermos melhores, de fazermos o certo e podermos auxiliar aqueles que conosco estão. Pedimos que os mentores espirituais deste grupo, e principalmente mentor espiritual da nossa irmã Nancy, que fará
o estudo dessa noite, que ela possa ser intuída e traga para nós, com a leveza que lhe é peculiar, os ensinamentos desse capítulo. Assim, pedimos a permissão para iniciar o estudo dessa noite, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Ana Maria, muito obrigada, Jane. Então, Nancy, minha querida, a palavra está com você. Obrigada, Helena. Então, recebam todos o meu abraço fraterno, a alegria de estar com vocês mais uma vez, no estudo dessa obra tão importante, esse compilado de livros de André Luiz, né? E principalmente esse livro Libertação. É um livro assim mais denso, mas ele traz muitos esclarecimentos, ele nos ajuda muito a entender o sentido dessa existência, o sentido das dores, das alegrias pelas quais nós passamos. E é um dos livros que eu mais gosto de ler, de estudar, é o Libertação, porque ele tem um conteúdo muito profundo. Então, nós estamos no capítulo 13, mas antes nós temos que reviver um pouquinho o capítulo 12, tão bem explicado a semana passada pelo Eugênio. E em rápidas pinceladas, nós vimos que o Gúbio, o instrutor Gúbio, ele se utilizou da prece e dos recursos magnéticos para libertar o Jorge da influenciação negativa da mãe e da esposa, e também Gúbio procurou ajudá-las, né, encaminhando-as às instituições socorristas. Então, quando houve esse desfecho dessa situação, eles resolveram, Gúbio, Saldanha, Eloy e André, retornarem ao lar de Margarida. E Margarida, segundo o relato do André, morava numa residência, juntamente, uma residência muito grande, ele fala num vasto edifício, onde também ela vivia com o marido, Gabriel, e lá também viviam seu pai, que era o juiz, que julgou e condenou o Jorge, né? O Alencar, que era irmão da Margarida, e que era um jovem e que perseguia Lia. Lia é a filha de Jorge, neta do Saldanha, que fora admitida naquela casa. E ele não diz aqui qual era a função, talvez como uma serviçal mesmo, né? Ela estava abrigada ali, mas não há indícios que nos possam garantir por que ela foi admitida ali, né? Ele não explica bem a situação da jovem. Então, o Gúbio pediu a Saldanha a permissão para convocar uma reunião, já que eles iam para a casa do juiz, ele disse: olha, vamos fazer uma reunião e promover um ajuste, né, um acerto de contas entre o juiz e o Jorge, que agora se encontra em condições de entender um pouco melhor toda essa situação. E nessa altura, o André percebia que o Saldanha se apresentava visivelmente transformado. Ele demonstrava assim, um profundo respeito pelo instrutor e um contentamento muito grande devido à atitude que ele tomou, não é? Como ele recebeu Jorge, como ele recebeu a esposa e a mãe de Jorge, o carinho, o desvelo que ele teve por todos eles ali. Então, isso mexeu muito com, com os sentimentos de Saldanha. E aí eles seguiram para a casa do juiz. E quando eles se aproximavam, já dentro da casa, quando eles se aproximavam dos aposentos do juiz,
o André percebeu que haviam várias entidades sofredoras que se postavam à porta do quarto do senhor, rogando socorro, e outras ainda pedindo justiça, porque sentiam-se prejudicadas pela ação do magistrado. O que que nós percebemos nesse relato do André Luiz? Que a casa do juiz estava desguarnecida do amparo espiritual, por conta das vibrações negativas dos moradores, né? Tanto dele quanto de Margarida e do próprio filho, que estavam muito apegados aos bens terrenos e não se davam conta de que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, elas atraem para dentro da nossa casa esses espíritos que vibram na mesma sintonia, né? Nessa mesma faixa vibratória, né? E quando eles estavam prestes a entrar no quarto do juiz, passa por eles, sem percebê-los, um jovem, que é justamente o Alencar, também filho do juiz, irmão de Margarida, e que estava se dirigindo aos aposentos onde estava a jovem Lia, albergada naquela casa, né? E Saldanha, então, se dirige a Gube dizendo que todas as noites aquele rapaz tentava adentrar o quarto da menina para importuná-la. E era ele, Saldanha, que se colocava à frente da porta, né? E que agia com truculência para afastar o rapaz dali, para não permitir que ele consumasse um ato tão indigno. E Gúbio, percebendo as intenções daquele rapaz, vai até, se aproxima dele, lhe aplica uns passes magnéticos na região dos olhos e ele se sente meio que atordoado e volta, né, como que de maneira automática para o seu quarto, sem nada tentar contra a menina. Então, nesse momento, tanto o Gúbio como o André, o Eloy e o Saldanha, eles penetram no quarto do juiz. E ele diz aqui que o juiz descansava em colchão macio, mas apesar de todo o conforto, apesar de todo o luxo, ele tentava meditar, mas não conseguia. Por quê? Porque ele tinha a mente inquieta. Nós sabemos que a meditação é uma prática milenar e que vem aos poucos se popularizando nos últimos tempos, né? É uma ferramenta poderosa para lidar com os desafios da vida. Ela nos ensina a ficarmos focados no agora, cultivando sempre uma mente mais tranquila, mais consciente. Então, assim como o exercício físico é importante para manter o nosso corpo saudável, a meditação, ela fortalece não só a capacidade de concentração, mas também o equilíbrio emocional. Ela melhora a nossa qualidade de vida, né? E por quê? Porque ela reduz o estresse, ela reduz a ansiedade, até a depressão, né? Melhora a nossa qualidade de sono, fortalece o nosso sistema imunológico. Além disso, com a meditação, nós desenvolvemos a empatia, desenvolvemos a compaixão. Então, é um exercício que nós deveríamos praticar sempre. E o juiz, ele estava tentando nesse momento meditar, mas ele não conseguia, porque ele estava com a mente totalmente embaraçada, atrapalhada, né? E o André pede a permissão do Gúbio para tocar a fronte do juiz e auscultar os pensamentos mais íntimos, mais profundos. Sobre o que ele pensava, né? Isso que André queria saber.
Ele pensava sobre os interesses da vida. Ele estava fazendo um balanço sobre a sua existência. O quanto teve que estudar para chegar à posição de juiz. Nós sabemos que depois da faculdade de Direito, que englobam 5 anos, a pessoa, para se candidatar ao cargo de juiz, ela precisa de mais 3 anos de exercício da função, né? E se preparar muito para os concursos públicos, que exigem muito também, né, da pessoa, em todos os níveis, para que ela possa alcançar essa posição, né? Precisa ser uma pessoa equilibrada, precisa ser uma pessoa que saiba discernir sem colocar os sentimentos, não é? Diante de questões, às vezes, muito difíceis. Então, ele pensava tudo aquilo que ele havia conquistado, em tudo aquilo que ele havia conquistado até ali. Uma posição de destaque perante os homens. Afinal, como juiz, ele havia proferido sentenças que, de certa forma, modificaram o destino de inúmeras pessoas, modificaram a situação de alguns lares e às vezes até de coletividades inteiras. Ele recebera homenagens de pobres, de ricos, ele respondera milhares de consultas em casos de harmonia social. Às vezes as pessoas iam pedir conselhos, como agir, né, diante de determinada situação. Mas, apesar de tantas conquistas, ele sentia que lhe faltava algo. O que é que faltava? A paz de espírito, para completar a sua existência. Ele sentia sede de fraternidade e fome de Deus. Eu achei esse trecho muito interessante. Sede de fraternidade e fome de Deus. Por quê? Porque no seu íntimo ele sabia que ele não tinha amigos, ele tinha bajuladores, pessoas interessadas em seu prestígio, em seu poder, né? Isso é muito comum nas pessoas que têm poder. Por outro lado, ele não acreditava nos dogmas dessas religiões sectárias, porque elas estavam muito distantes do seu verdadeiro propósito. Por outro lado, a ciência comum, que ele conhecia tão bem, era negativista, era impenitente e acabara por ressecar o seu coração. Então, ele não acreditava em Deus, não acreditava nos homens também, e colocava em dúvida muitas respostas vindas da ciência. E ele se perguntava: qual é o sentido da vida? Nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos? Só isso? É isso que se resume a uma existência? Tudo passa tão depressa. E ele sentia-se envelhecer fisicamente. Mas a mocidade vibrava ansiosa de renovação dentro dele. E ele se perguntava: será que a morte é uma noite sem alvorada, sem amanhecer? Quer dizer, morreu, acabou? Tudo aquilo que nós fizemos aqui, todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho. Então, o que se percebe, o que André Luiz percebe, é que era notório que o juiz sabia que estava envelhecendo e que procurava reagir contra essa extinção gradual das energias orgânicas. Mas, mentalmente, ele se sentia jovem. Ele tinha sonhos, ele tinha desejos de renovação. E isso, para quem já passou dos 60 anos, é uma coisa até corriqueira, porque o tempo vai nos limitando fisicamente de determinadas coisas. Eu disse para vocês hoje que não podia mais tomar ônibus.
Eu não consigo mais subir aqueles degraus dos ônibus e nem descer, porque eles não param no ponto certo. Então, eu tenho muita dificuldade. Então, a gente tem dificuldades para determinadas coisas. Mas a nossa mente não caminha paralelo ao nosso corpo. A gente acha que pode, né? Por isso que tantas pessoas de mais idade sofrem em acidentes. Porque ela pensa assim, não, eu posso fazer, eu consigo fazer, né? O nosso corpo age de uma forma e a nossa mente pensa de outra. Então, a gente não se sente velha, a gente não se sente velho, né? E assim o juiz se sentia também. Mas ele tinha um desejo de renovar, de fazer as coisas de uma outra maneira. E isso é muito, muito peculiar a todos nós. Quem nunca teve um pensamento como esse, né? Ah, eu gostaria de poder fazer tal coisa, eu gostaria de poder me aventurar numa outra atividade. E se esquece que o corpo não acompanha. Então, a doutrina espírita, ela nos orienta sobre como nós devemos encarar essa existência. Nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui a trabalho. Um trabalho de burilamento, de aperfeiçoamento, e que todo o tempo que nós desperdiçamos, né, com coisas fúteis, com coisas materiais, com coisas pequenas que aparecem no nosso dia a dia, nós vamos ter que recomeçar, nós vamos ter que compensar esse tempo desperdiçado, nesta vida ainda ou em outra encarnação. Ela nos ensina que, como tudo, o nosso corpo tem um tempo útil, mas que aos poucos ele vai se deteriorando, né? E as transformações sofridas, as rugas, as marcas, a falta de cabelo ou o cabelo branco, como o meu, são o resultado das lutas, do trabalho, do sofrimento, mas muitas vezes também do descaso que nós tivemos com essa vestimenta que é o nosso corpo físico e que um dia nós vamos ter que devolver. Mas a doutrina espírita nos explica isso. Agora, as pessoas que são materialistas, as pessoas que acreditam que vivemos uma única existência, para elas deve ser muito sofrimento pensar sobre isso, não é? E nós vemos muitas vezes pessoas que tentam manter a jovialidade de qualquer maneira, através de procedimentos estéticos, né? E que se transformam de uma maneira tão difícil, fica tão difícil a gente olhar para aquela pessoa e ver as modificações que vão surgindo, né? Mas cada um pensa da sua forma. Mas a doutrina espírita nos ensina. Então, nós que estudamos o espiritismo sabemos qual é a razão, né? Qual é o motivo que nós estamos aqui, e temos que aceitar essas transformações que a vida nos reserva, que o nosso corpo físico tem que passar, e buscar evoluir espiritualmente enquanto estamos aqui, né? Nesse trabalho, enquanto o nosso trabalho não finda, nós temos que usar o nosso tempo para evoluir. Mas voltando ao juiz, enquanto ele meditava sobre a vida, sobre tudo que ele já tinha passado, veio-lhe à mente o processo que levara Jorge à prisão e depois ao manicômio. Então ele se perguntava por que ele se detinha tanto nesse caso. Afinal, já estava encerrado há muito tempo. Que motivos o levavam a reviver as cenas quando o condenado afirmava que era inocente? Tantos processos já tinham passado pelas suas mãos, e por que ele tinha que se deter justamente nesse caso, tão sem importância para ele? Então, neste momento, o instrutor pediu a André, né, Gúbio pediu a André,
que fosse até a cela onde estava no manicômio Jorge e o trouxesse ali. Por quê? Bem como a neta de Saldanha, né, a Lia também. Porque era um momento de fazer com que eles se reencontrassem em espírito. E Gúbio, usando de todos os recursos magnéticos, promoveu o desligamento do corpo físico do juiz através do sono e uniu os três, né? Despertando-lhes o espírito para que eles pudessem iniciar esse acerto de contas. Então, André nos diz assim, que o juiz, por agilidade de raciocínio, foi o primeiro a ver o antigo réu e a jovem. Mas sem entender o que estava acontecendo, né? Ele começa a gritar: onde é que nós estamos? Onde estamos? Quer dizer, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Como é que ele estava vendo o Jorge ali, se ele estava no quarto dele, né? E Gúbio, então, aproveitou-se daquele instante e informou ao juiz que eles estavam ali reunidos e que necessitavam de uma audiência com a realidade. Por quê? Porque era preciso esclarecer certos fatos, e um deles era a condenação indevida de Jorge. E o juiz se altera nesse momento, e ele argumenta que o caso já estava encerrado, que ele próprio havia assinado a sentença após consultar os códigos, né, necessários. E o crime tinha sido averiguado. Os laudos periciais e as testemunhas haviam condenado o réu. Então, desta forma, não cabia mais intromissão alguma sem uma argumentação cabível naquele caso. E o Gúbio, o instrutor, questiona se ele tinha consciência da responsabilidade que o cargo de juiz, de magistrado, lhe conferia. Será que ele nunca havia falhado nas suas decisões? Será que ele nunca havia colocado o desejo acima do dever? E tem um trecho aqui onde ele diz assim: o teu palácio está repleto de sombras. Quer dizer, a tua casa está cercada de espíritos. Muitos daqueles que foram sentenciados, depois de arrebatados pela morte, eles não conseguiram seguir o seu caminho e se acham colados aos efeitos das tuas decisões. E ficam aqui, aguardando explicações. Então, esses é que André viu quando eles estavam chegando às portas do quarto do juiz, né? Essas entidades que clamavam por justiça, que clamavam por socorro e que se sentiam prejudicadas por aquele homem. Então, quando ele ouviu essas palavras do instrutor, o juiz caiu de joelhos e pediu, rogou. Ele dizia assim: se você é um benfeitor ou um vingador, pelo amor de Deus, me ensina o caminho. O que é que eu devo fazer em benefício desse condenado? E aí Gúbio aproveitou. Ele disse assim: você deve facilitar a revisão do processo, né, que já está arquivado há muito tempo, restituir a liberdade ao condenado, e mais, você deve amparar a sua filha, que hoje vive de favor na sua casa. E o juiz questiona: mas ela não é nada minha, ela não é minha filha. Quer dizer, ele deveria tomar para si o cuidado de alguém que ele mal conhecia, que não fazia parte do seu ciclo familiar. Isso numa demonstração muito clara do egoísmo, né, que ainda dominava aquele homem. Por que que ele teria que se ocupar da menina? E mais uma vez, o Gúbio esclarece que a justiça divina prioriza a bondade e a exaltação do bem, que é diferente da justiça dos homens,
que busca examinar um crime e identificar o mal, né? Então, ele tinha ali a oportunidade de não só corrigir um erro, mas também de trazer para si aquela criatura que foi uma vítima de todo aquele erro, né? Porque o pai foi condenado, a mãe se suicidou, a avó também morreu e ela ficou sozinha. E Gubbio ainda assevera, ele diz assim: liberta o teu coração, meu amigo. Aprende a semear o amor no chão onde você pisa. Você tem que fazer do Jorge um amigo e da sua filha uma companheira de luta. Que quando na velhice você possa contar com ela para afagar os seus cabelos, para que seja uma luz no seu caminho. E quando o teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo, você tem alguém que pranteie por você. Quer dizer, ajuda agora e mais tarde você será recompensado. E aí o Gubbio diz para ele: olha, você amanhã vai acordar sem se lembrar dessa nossa conversa, mas vai ter uma intuição bastante aflorada de como agir para resolver as questões que envolvem esse problema e que tanto perturbam a sua mente durante todos esses anos, desde que a sentença foi anunciada. Mas não permita que pensamentos ruins turvem esse sentimento de renovação. Quer dizer, ele ia sentir uma intuição de fazer o bem, de reabrir o processo, né? De rever o que tinha acontecido, mas não poderia se deixar levar por algum pensamento que contradissesse aquilo, né? Por que eu estou fazendo isso? Né? Ele tinha que simplesmente agir da melhor maneira possível. E nesse momento, o juiz tinha mais coisas para perguntar, mas ele calou-se com a cabeça baixa, resignado e humilde. Então, o Gúbio, percebendo os, o- os seus pensamentos, né, os pensamentos do juiz, resolveu esclarecer alguns fatos, porque percebeu também que ele não tinha entendido muito bem por que ele teria que agir daquela maneira, né? E ele disse assim: olha, juiz, o Jorge, nesse processo, realmente ele é inocente, mas a relação de ambos estava atrelada a uma encarnação ocorrida no século passado, quando o magistrado era filho de um fazendeiro muito rico, dono de muitos escravos, dentre eles o Jorge, que apesar de ser seu irmão por parte de pai, ele não era reconhecido como tal. Então, os dois jovens, né, tanto o juiz quanto o Jorge, cresceram, tornaram-se pais, e o filho do juiz, que é o Alencar, né, que hoje é o Alencar, transviou a filha do escravo, hoje o Jorge. Então, diante de tamanho descaso, o escravo tomou atitudes drásticas e matou o filho do patrão e suicidou-se em seguida. Então, Gubbio diz para ele: hoje vocês voltam à cena para reparar esses casos do passado. E essa oportunidade não pode ser desperdiçada. E aí nós estávamos lendo o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e ele diz assim: cada um leva para a outra vida e traz ao nascer a semente do passado. Então, essa semente vai espalhar os seus frutos, conforme a sua natureza, ou para a nossa felicidade, ou para a nossa desgraça.
Então, nesta vida que nós iniciamos, ou às vezes até na seguinte, nós vamos sentir esses efeitos. Porque só uma existência não basta para desfazer as consequências más das nossas vidas passadas. Então, nós trazemos essa carga, né, de vidas passadas, e elas são como sementes que espalham frutos bons ou ruins. E, ao mesmo tempo, os nossos atos cotidianos, o que nós fazemos aqui, fontes dos nossos efeitos, eles se juntam a essas causas antigas, atenuando ou agravando-as, e forma com elas o encadeamento de bens ou de males, que no seu conjunto urdirão a tela do nosso destino. Quer dizer, tudo aquilo que nós fizemos no passado, tudo que nós fazemos hoje, eles vão se unindo, né? Então, quando nós temos casos ainda não resolvidos de vidas passadas, eles se acumulam, e aí o nosso débito fica maior. Então, nesse momento, tanto o juiz quanto o Jorge, que embora tivesse a sua consciência um tanto limitada por todo o sofrimento que ele passou, eles conseguiam entender o que o Gúbio estava dizendo, né? E o juiz vai e lhe estende a mão em sinal de fraternidade. E se achega à jovem, né, a Lia, e promete que vai cuidar dela como sua verdadeira filha. Então, o Saldanha, o avô, né, que estava ali observando tudo e agora plenamente modificado, se aproximou para beijar as mãos do Gúbio, porque tudo aquilo que ele viu, né, tudo que ele presenciou desde o capítulo anterior, ele percebeu que ele estava no caminho errado, né? E o Gúbio diz assim: Saldanha, nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aqueles que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria nesse momento é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. E um abraço de carinhosa fraternidade coroou a tocante e inesquecível cena. Quer dizer, nesse momento, eles conseguiram colocar em pratos limpos, né, tudo aquilo que tanto perturbava o juiz, né, que atormentava a sua vida, e ele ficou sabendo das coisas que haviam acontecido em vidas passadas, e a maneira como ele poderia transformar, né, dar um novo sentido para a sua vida, cuidando daquela menina e dando uma nova oportunidade a Jorge, que já havia sofrido tanto, né? Se ele foi culpado no passado, ele diz aqui, se ele errou no passado em ter tirado a vida do teu filho e ter se suicidado, ele já cumpriu, né? Dá uma outra oportunidade a ele. Então, eu estudando esse capítulo mais uma vez, a gente sempre vai tirando as nossas conclusões, né? Quanto nós temos ainda para aprender com tudo isso que André Luiz nos traz? Quantas vezes nós nos magoamos diante de determinados fatos ocorridos, principalmente na nossa relação familiar, ou dos amigos mais próximos, né? E a gente se pergunta por que que a pessoa agiu dessa maneira? Por que que eu não vou revidar, né? Por que que eu não tenho que revidar? E se nós nos espelharmos na atitude de Gúbio, nós sabemos que Gúbio tem um interesse muito grande em resolver todas essas questões, né? Eu não vou dar spoiler, porque algumas pessoas ainda não leram o livro todo. Então, mas mesmo assim, mesmo tendo todo o interesse que ele procura sempre respeitar a
o tempo do outro, né? Às vezes a gente quer fazer com que as pessoas entendam aquilo que a gente já compreendeu e age de uma forma truculenta, e age de uma forma agressiva, achando que a pessoa não está querendo entender. Não, ela não tem ainda condições de atingir o nosso raciocínio. Então, nós temos que abaixar um pouquinho a nossa condição para chegarmos até ela. E sempre, sempre, como ele fez aqui, ele tem feito e tem demonstrado, né, o instrutor Gubbio, sempre procurando conquistar esse inimigo, entre aspas, né? Porque o Saldanha, a princípio, era um inimigo muito grande, estava ali prejudicando a Margarida, que o Gubbio tenta salvar de qualquer forma. Mas não, ele poderia ter usado de toda a sua autoridade moral, de todo o seu conhecimento, mas não, ele não quer salvar só a Margarida, ele quer salvar também os outros, ajudar as outras criaturas, os outros espíritos que estão ali atormentados, né? Porque vejam, como o Saldanha se modificou, né? Ele já não é mais aquele espírito que revoltado, não. Ele está começando a entender toda a situação. Ele está se transformando, ele está se deixando abrir para essa luz que o Gubbio tem. Então, eu achei esse capítulo muito, muito interessante. Muito interessante. O desdobramento daqui para frente vai ser muito lindo, né? A gente não pode deixar de estudar para ver os próximos capítulos, né? Mas eu achei muito bom ter estudado isso, porque nos ensina muito. Às vezes a gente quer resolver a situação de uma forma drástica, né? Bateu, levou, ou então impor a nossa vontade, a nossa condição, as nossas regras, e não é bem por aí. Nós temos que olhar para o outro com olhos de bondade, como ele diz no livro. Nós temos que olhar para o outro e pensar, poxa, por que que ele está tão nervoso hoje? Por que que ele está tão agressivo hoje? Né? Por que que é uma pessoa assim tão amarga? Existem pessoas que são amargas, mas por quê? Nós precisamos chegar até essas pessoas, adquirir a confiança nelas, assim como o Espiritismo nos ensina. É isso que ele nos ensina, né? Ajudar as outras pessoas também. Quando nós já temos a oportunidade de estudar, de conhecer, de saber o porquê das coisas, nós não temos que ficar perguntando, né? Por que que fulano não gosta de mim? Por que que fulano me prejudica? Nós temos que chegar a essas pessoas. É difícil? É. Mas ninguém disse que era fácil. E nós sabemos que nós estamos aqui porque nós precisamos aprender. E aprender exige muita dedicação. Aprender exige muito do nosso tempo, né? De tudo que a gente possa dar de nós para aprendermos. Então, Helena, é um capítulo curtinho, mas que tem, assim, uma mensagem muito importante para a gente refletir, para a gente pensar, né? E eu deixo com vocês agora, para o comentário de vocês, o que que vocês, cada um percebeu na sua leitura. Eu rabisquei o capítulo todo, o meu capítulo está todo rabiscado aqui. Mas eu acho que o sentido maior desse capítulo é aquilo que nós falamos. É. Mas eu estou aqui aberta para ouvir as considerações de vocês também. Essa sua fala final, né? Primeiro, agradecer muitíssimo, né? Porque sempre que você faz o estudo, você traz a doçura, sua doçura no estudo, né? Então, você passa o estudo assim com muita doçura e nos envolve num magnetismo muito bom, né? Então, a sala fica muito harmoniosa e nós, na nossa casa, ficamos também harmonizados, né? E essa fala final sua me lembrou um dos destaques que eu fiz, né? Quando o Gubbio fala para o juiz que aqui na Terra criamos tribunais para
julgar os pequenos erros, né, com bastante escrutínio, bastante lupa, né, e não só os tribunais físicos, né, nós também julgamos assim com muito rigor, né, mas que Uhum. no céu, né, que ele diz assim, né, no céu figurado, Deus e os espíritos superiores aproveitam todos os resquícios de bondade, as boas atitudes, as boas ações, mesmo assim as mínimas, para promover a harmonia da criatura, né? Para levar aquela criatura, como o Gubbio fez com o juiz, né? Levá-lo à reflexão, né? De uma nova maneira de se portar, de agir, né? Não afastando a criatura do resgate do que ela tem que fazer, né? O caminho de resgate que ela precisa percorrer, mas com incentivo, com amorosidade, né? Então, essa sua fala final me lembrou esse destaque que eu tinha feito aqui, que realmente a gente só recebe esse estímulo dos espíritos superiores, né? Para que possamos olhar a melhor face nossa e do outro, né? Do irmão. Sim. Muito Porque obrigada. todo mundo tem um lado bom, né? Sim, Por mais irracional que possa parecer, mas todos têm um lado bom. E é esse lado que a gente precisa descobrir, sim. né? E incentivar, né? Porque E incentivar. quanto mais você incentiva, mais a pessoa se Isso, sente legitimado, amado e com vontade de cada vez ser melhor para aquele isso. irmão, né? E com isso é o exercício que a gente vai aprendendo a ser assim com todos, né? Não só com Exa- aquele que nos ama, mas também com aqueles que ainda não nos amam, que esse é o principal, né? É o objetivo maior, né? A Isso família aí. universal. Maravilha, muito bom. Então, fica aberto aqui. Nancy, Nancy, antes de tudo, eu quero agradecer, porque você nos traz uma doçura de fala de mãe. E sabedoria, quando você fala que o capítulo é pequeno, mas o capítulo é grande, né? Porque nos traz toda uma situação que a gente nem sequer poderia imaginar. Primeiro, eu que estou tendo contato pela primeira vez e faço questão de estar lendo o livro de acordo com o que a gente vai debatendo aqui nesse pequeno fórum. E para mim é surpreendente, porque quando a gente vê no capítulo 11 que Gubbio tem uma relação tão profunda com Margarida, e vê Margarida sofrendo aquele excesso de obsediação, a gente fica assim, meu Deus, por que esse camarada não atua de forma mais energética? Por que esse camarada não faz com que isso cesse? E de repente você vê que no capítulo 12 ele tem uma proximidade com Saldanha, e logo no primeiro momento, eu percebi que Saldanha talvez fosse, apesar de estar naquele estado de chefe da corja de observadores, talvez seja o espírito mais lúcido, né, entre todos aqueles que estão obsediando Margarida. Porque ele tem uma determinação fantástica de poucas pessoas têm no empenho de uma determinada função. Eu falei, esse camarada talvez seja o mais fácil de ser trazido, entendeu, para a esfera da luz. E na minha intuição eu pensei desta forma, eu não antecipei nada. Depois, quando a gente vê que Margarida foi até o centro espírita, e ali houve toda uma intervenção para manipular o médium, a gente percebe assim, meu Deus, não é possível que isso esteja acontecendo. Aí, no capítulo 12, vem toda aquela coisa fantástica do Gubbio se fazendo presente para resgatar aquelas pessoas que estavam envolvidas ali diretamente com aquela situação familiar, a Jorge, a mãe, a esposa, e agora nesse capítulo, essa coisa que a gente percebe que o Gubbio traz para si um amigo. Como a gente poderia imaginar que o Saldanha, que era o verdugo, pudesse, de uma certa forma, se tornar amigo do Gubbio? Isso transcende muito a nossa percepção
quando encarnado dentro do paletó de chumbo, né? É realmente surpreendente. Acho que um livro eu recomendo imensamente para todas as pessoas, mesmo que não seja espírita, poder entender, trazer para si esse tipo de conhecimento e sorver dali certas lições. Muito obrigado, Nancy. Você trouxe uma forma tão doce, tão gentil de expor e fez um Obrigada, capítulo denso desta forma se tornar simples para nós ouvintes. obrigada. Alguém mais quer comentar? O Saldanha, na verdade, ele não era, nunca foi uma má pessoa, né? Eu não sei se eu estou indo adiante já nos outros capítulos, estou fazendo confusão, mas ele não é uma má pessoa. Ele tem essa coisa que o que esse juiz fez com o filho dele, daí a esposa dele se suicidou, a nora se suicidou, a esposa morreu de tanta dor, né, aquele sofrimento todo, ficou desamparada. E quando o Gregório vai pro Saldanha, você vamos fazer isso com esse juiz? Ah, esse juiz, ele fez isso com a minha família. Mas aí a gente vê quando Gúbio começa a colocar nele, né, a verdade das coisas, que ele começa a entender, que ele vê a bondade do Gúbio ali. E aí, assim, ele não é uma má pessoa, não foi uma má pessoa. Ele se deixou levar por esses acontecimentos, né? Não sei se eu estou me fazendo clara. Veja bem, ele se contaminou pelo ódio, né, pela É, revolta é diante de isso. tudo que ele passou. E se você pensar como que uma pessoa comum agiria, né? A grande maioria agiria dessa forma, assim, Sim, no sentido de desejar vingança, sim, né? Por Uhum, tudo aquilo que passou. Então, ele se alimentava daquele ódio, daquela vingança, daquele ressentimento que isso. ele... Mas no coração dele havia uma centelha que precisava ser despertada, né? E Gúbio, com toda a Gúbio fez sua... isso. Então, ele soube explorar essa centelhazinha, essa gotazinha de luz que havia dentro do coração. Disse, não, aqui a gente pode encontrar um tesouro, sim, né? sim. E Que eu todos achei nós muito lindo. temos, né? Exato. Todos Todo nós mundo temos. É, tem. é o que eu ia comentar, porque ninguém é totalmente bom nem totalmente mal, né? Não. Nós oscilamos muito nessas Muito, faixas muito. energéticas, né? É. Porque no caso do Saldanha, aumentou aquilo que ele alimentou mais, né? Ele alimentou e conforme a gente entra nessa zona de ódio, de vingança, a gente atrai a Sim. muitos espíritos que estão nessa mesma zona. Então, aquele sentimento se potencializa. E ele acabou se deixando levar naquela situação e sendo levado pelo chefe maior, né? Que é esqueci o Gregório. Gregório, que é o chefe, É. né? Então, Gregório identificou nele aquela chama e ele a potencializou e trouxe, né, ele para essa faixa. Mas é justamente, né, esse comentário final que a Nancy fez, que eu comentei. A força do amor também tem esse mesmo poder. Então, se você potencializa no outro o que ele tem de bom, né, aquilo aumenta, né, dentro dele. Então, é assim, dentro de mim tem dois lobos. Qual que vai se sobrepor? Aquele que eu alimentar mais, né? Sim, é Eu verdade. vejo assim quanto que esse livro e esses capítulos, enquanto leitores, né, nos faz perceber cada vez mais a nossa pequenez enquanto espíritos, E a né? O nossa quanto a natureza, gente né?
a natureza de cada um. Então, é um aprendizado assim que foge muitas vezes à nossa compreensão, como o Fábio falou. Como é que pode? A gente sabe que o Fábio tem uma relação de conflito aí com Um book. a tranquilidade do Gúbio, né? Então, nos mostrando justamente é, o poder da paciência, que a gente precisa aprender para justamente saber não exigir do outro, como o Nancy falou, né? O tempo de cada um. Nós temos talvez um nível de compreensão, mas ainda estamos precisando refletir demais. Então, esse capítulo, então, ele fez o desfecho das grandes dúvidas que nós vínhamos tendo com esse comportamento teoricamente, entre aspas, apático de Gúbio frente à situação de Margarida, mas que, na verdade, ele está além daquilo que nós conseguimos perceber É. e que todos aqueles ali também estavam percebendo, né? É um espírito que já está há muito tempo crescendo, evoluindo, então eu acho que esse é uma essência muito grande, é nós, enquanto leitores, cada vez mais, ao final de cada capítulo, ao deitar, lembrando Santo Agostinho, faça a sua reflexão, né? O que foi que eu fiz? Trazendo para nós, né? Trazendo para nós. Porque tudo Cia, obrigada. Não dá para deixar de agradecer. Nancy, já falaram tudo aí. Você foi extraordinária hoje também. Também, como sempre. Obrigada. Isso aí. Tia Isa quer fazer um comentário? Eu não posso falar muito não, senão aqui complica aqui. Mas só agradecer. O grande segredo da Nancy é o amor que ela tem por essa doutrina. E ela transborda nesse conhecimento, ela traz aquilo para si, o que ela lê, reflete, e ela passa para a gente com esse amor, com essa serenidade, com esse respeito a essa doutrina. Então é isso que a gente tem que agradecer, só tem que agradecer mesmo, tá? Não vou falar muito mais porque não dá, porque a voz já começa a sumir de novo. Tá, mas muito Obrigada. obrigada, Nancy. Deus te abençoe sempre. Amém. Eu agradeço, É eu que isso. agradeço. É isso. Então, vamos chamar o Francisco para fazer o intérprete do nosso agradecimento, não só a Nancy, mas ao mundo espiritual que nos ajuda tanto, né? Então, gente, antes de encerrar nossa reunião, dizer que apesar do feriado, nossa casa vai estar funcionando com reuniões normais, tá? Só não temos os cursos, né? Cursos e algumas mediúnicas, mas a gente vai ter reunião normal, tá? Amanhã, sexta, sábado, segunda e quarta-feira, tá bom? Mais uma vez, Nancy, gratidão, tá? Foi excelente seu estudo. E vamos agradecer a Deus a bênção da oportunidade de estarmos aqui nesta noite, reunidos em Teu nome, para estudarmos mais uma página do Evangelho à luz da doutrina espírita. Agradecemos a nossa irmã Nancy, que nos trouxe essas informações preciosas para os nossos corações e que possamos, Senhor, nos esforçarmos ao máximo para colocá-las em prática no nosso dia a dia. Por isso te pedimos, Senhor, Tuas bênçãos para a nossa casa espírita, para todos nós, diretores, tarefeiros, frequentadores, todos que estamos, direto ou indiretamente, recebendo o tratamento através da Associação Espírita Fraternal. Que as tuas bênçãos, Senhor, se estendam sobre o nosso planeta Terra, na vibração de paz, de amor, de muita tranquilidade. E que, Senhor, possamos encerrar este encontro de almas contigo, dizendo graças a Deus e que assim seja. Muito obrigado. Que seja.
É, E feliz pro- eu ter feito a prece, gente, que hoje faz 44 anos que eu abracei a doutrina espírita. Olha que maravilha! É. Foi numa sexta-feira santa, mas foi no dia 17 de abril de 1981. Ah, que é, interessante. semana que vem o estudo vai ser do Carlos Odilon, nosso irmãozinho lá de Além Paraíba. Então, pá. Nancy, muito obrigada.